Olá, doutor Marcos. Oi. Tudo bem? Tá me ouvindo? Agora sim, estou te ouvindo, professor. Tudo bem, né? Boa noite, tranquilo? Boa noite, tudo bom? É que eu nunca mexi no Zoom a primeira vez. Ah, tá, beleza. Mas tá me ouvindo bem aí, né? Excelente, professor. Então tá ok. Então, Marcos, é um prazer te ver, né? Pessoalmente aqui, Mas, pelo menos na imagem, né? E a gente já deveria ter feito esse encontro há mais tempo, mas eu sei da correria, né? Sei do dia a dia. E como que estão as coisas? Como é que está seu estudo aí, suas leituras? Como é que você tá se virando aí? então, professor, eu aproveitei bastante, sabe, agora no feriado. Como eu comentei com o senhor, eu sou fechado em dois empregos diferentes, né? Uhum. Então, carga horária de 16 horas por dia. Então, por mais quando, às vezes, quando eu sento para estudar, eu até consigo ler, mas produzir, eu estou muito exausto, sabe? Entendi, entendi. Mas aí o que que eu fiz? Esse feriado agora, Ah, eu não só fiz uma leitura dentro daquilo que o senhor tinha citado também nos demais tópicos que eu tinha feito, como eu também montei uma pequena estrutura. Eu não sei se eu tenho que compartilhar a tela com o senhor, eu te envio para o senhor abrir daí, como que eu faço para te mostrar. você sabe compartilhar aqui no Zoom? Deixa eu ver aqui, deve ter um, Logo embaixo aí tem Share Screen. Não sei se o seu está em inglês ou está. assim, Então, esse isso, Share tá Screen em- aí é o local onde você dá dois cliques e aí você compartilha essa tela, que você deu dois cliques nela. ótimo. Olha, ver se você consegue. Tá falando que tá desabilitado. Desabilitado? É, Então tá, deve ser alguma configuração aqui do meu lado. Como foi eu que. O seu. É o Word esse que você fez? Que você não, o quer que me eu fiz mostrar? tá no Google Docs. Tá no Google Docs. É no Esse que eu Docs, né? fiz. Faz Isso. assim, ó. Você pode compartilhar comigo lá no Google, através do meu e-mail. Abre lá o Google Docs e Ah, sim. tem a opção de compartilhamento. Que Deu certo, aí, aqui achei. tá, compartilha comigo, eu aceito aqui o compartilhamento e visualizo por aqui. Consegui. Tá, então deixa eu entrar aqui. Eu devo receber algum e-mail, né? Isso. Deixa eu só abrir aqui a minha tela, só um instante. Sim, senhor. Tranquilo. Aqui, ó, João Marcos. Ok. Ok, Marcos, eu abri. Você colocou aqui estrutura 31/10, é isso mesmo? Isso aí é porque é a data, né? Que foi esse final de semana agora para mim Tá, não me perder na minha tá, organização. entendi. Aí eu queria Tá, explicar para então, o senhor aqui. faz assim, agora eu vou compartilhar essa tela com a gente aqui. Uhum. Só um minuto. Sim, senhor. Agora dá para fazer o compartilhamento aqui. Você está conseguindo ver aí a sua tela? Então, aqui está escrito assim, o nome do senhor, né? Ah, Está compartilhando a tela, mas não aparece para mim. Deixa eu clicar aqui em outra coisa. Apareceu, professor. Agora apareceu. apareceu, né? Apareceu. Tá. Então, vamos ver aqui se eu consigo. Agora a minha internet deu uma travadinha, não sei se é porque está processando alguma coisa ainda. Aham. Vamos lá, mas aqui você tem aqui estrutura 31/10, tá me ouvindo? Oi. Agora estou, professor. Tá, beleza. Então, é porque a minha Então, internet não está muito boa.
Mas vamos aqui então. Tá, aí, João, o que eu estou te perguntando é o seguinte: a sua intenção aqui com esse texto é para o seu capítulo 2, certo? Isso, professor, meu capítulo 2. Tá, no capítulo 2, você quer tratar de quê? Qual é a sua proposta? Vamos lá, professor. É porque é o seguinte, dentro daquilo que eu li, quando o senhor levantou os questionamentos sobre... era previamente, né, para aprovar, na verdade, os pontos que eu havia colocado no final, no capítulo 2, 3 e os demais, Aham. o senhor levanta alguns questionamentos, na verdade é um pouco mais para baixo, que é sobre qual que é o interesse em falar sobre o assunto, no capítulo 4, por exemplo. O senhor Tá, olha pergunta aqui, ó. exatamente Olha aqui para a tela. Você isso. está enxergando essa aqui? Tô sim. É Tá, porque essa eu tô aqui, dando scroll aqui no meu outro monitor, para mim tá, falar ao esse mesmo tempo aqui, com o ó. senhor. Essa aqui é a sua estrutura, certo? A estrutura do seu Isso, trabalho, certo? isso, Então vamos isso. aqui. Aqui, ó, capítulo, esse 3.0. Aqui é o capítulo, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Espera aí, vamos subir aqui um É isso pouquinho. mesmo. É isso mesmo. Aí você vai falar aqui, capítulo 12, criação da convenção, é isso? Das Isso, Assembleias de professor, Deus? é isso mesmo. Tá, então vamos Só lá. que aí não é isso que está lá dentro da estrutura, professor, que eu estou separando alguns textos aqui e é isso que eu ia falar conversar com o senhor hoje mesmo. Que Certo. dentro da estrutura aqui, eu tô até com as fontes que eu escolhi aqui, eu estava lendo esse final de semana, que era aonde eu me peguei dentro da minha própria estrutura, que eu não estou conseguindo desenvolver. Né? O senhor está me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Eu não estou conseguindo me desenvolver bem. Em que sentido? Como eu vou conseguir responder os questionamentos que eu mesmo levantei, colocando o mensageiro da paz como o principal promotor dentro da Assembleia de Deus, né? Entendi. Porque assim, até o registro que eu tenho aqui comigo, que inclusive que eu peguei na faculdade, das coletâneas que eu tenho, ele tem a função dele destacada até 1980, que ele é Certo, forte. Depois certo. disso, quando acontece a separação das convenções, que é onde eu estava tentando justificar o meu ponto, eu não estou conseguindo mais afirmar o ponto. Que foi realmente ali que ele começou a perder força, que ele morre em 2004, que é onde tem essas coletâneas que eu separei aqui para o meu trabalho. O que eu Certo. estou tentando mostrar aqui, na verdade, com o que eu passei para o senhor agora, essa estrutura que eu montei, foi uma pesquisa mais voltada para a teologia pentecostal, que é mais a justificativa que eu consegui construir esse final de semana do que levantar os pontos históricos. Essa é a minha preocupação, assim, que eu estou trazendo para o senhor hoje. Certo. João, é o seguinte, a sua proposta é apontar o mensageiro da paz como você colocou aqui no título, Uhum, o mensageiro da paz como veículo promotor da teologia pentecostal uhum, e a herança teológica da implantação das Assembleias de Deus no Brasil. isso, Esse aqui é o tema. Bem, aqui, certo. ó, para te ajudar, para você não morrer na praia, como diz o ditado, é o Uhum, seguinte: você pode delimitar o seu espaço, entendeu? O seu tempo. Por exemplo, você pode colocar desde o nascimento até o início dos anos 2000, por exemplo, que foi em 2004 que ele deixou de veicular, né, que você está informando. isso. Então, você pode delimitar o tempo. Então, você pode dizer que na sua pergunta, no seu questionamento, no seu problema, você vai falar do mensageiro da paz de tal data até tal data, como é um promotor da teologia pentecostal nesse período. Quando Entendi. você delimita o período, aí você pode falar dentro desse período com toda a sua tranquilidade, porque aí você vai estar trabalhando dentro da sua proposta. Então você tem que mudar a sua proposta, no caso, quando você coloca o mensageiro da paz como um veículo, você vai colocar do período tal, que é do seu nascimento, até o período tal, que aí você trabalha dentro desse período, fica mais fácil você trabalhar e você vai ser mais feliz e vai conseguir, né, alcançar o seu objetivo dentro do seu trabalho, certo? Sim, E legal. não é bom você ficar, por exemplo, saindo do seu foco, que aí você vai perdendo tempo. Uhum, Eu não estou dizendo que o assunto que você está falando não seja bom. O assunto é bom,
mas às vezes não é a sua proposta. Então, o Uhum. grande risco que a gente corre é esse, é da gente se perder no meio da estrada. Então, por isso Uhum. que é bom você delimitar um espaço de tempo, um período de tempo, que é exatamente onde ele nasce e onde ele morre, e aí você trabalhar dentro daquele período, você buscar fontes, até mesmo os próprios recortes, né, desse material, que na época era tudo impresso. Uhum. Não sei se você teve acesso a CPAD, para um pouco dessa história do Mensageiro da Paz. Lá deve ter alguma coisa Uhum. relativo à história desse periódico, né? E Uhum. aí a história, as colunas sobre teologia, o que que ele ensinava, né, o princípio doutrinário. Seria Uhum. interessante você tentar um contato com eles e ver a possibilidade de você ter acesso a isso. Talvez eles vão te indicar uma obra que você possa acrescentar, né, agregar ao seu trabalho, certo? Uhum. Fechou. E uma dica para você, outra dica também, João, é o seguinte: você está falando que você está trabalhando muito, né? Você está com um ativismo muito grande, que você está em dois trabalhos, né? Isso. Então, assim, te oriento o seguinte: você vai ter que abrir mão de algumas atividades aí fora do seu trabalho, porque do seu trabalho você não pode abrir mão, que no caso é o seu sustento, né? Uhum. Mas aí você tem que abrir mão, por exemplo, de um final de semana, né? De um churrasco, de uma festinha aqui, outra ali, e se dedicar, lembrando que você tem essa tarefa a executar e você tem um prazo para cumprir, né? Uhum. Então, assim, eu sei que você já deve estar fazendo isso, que eu estou te dando uma dica, mas é algo muito importante para você exatamente não se perder nessa jornada e Uhum. você não perder tempo, porque agora você está correndo contra o tempo. Você precisa entregar o capítulo 2, entregar o capítulo 3, a conclusão, fechar o Uhum. assunto, né? Colocar e fazer a introdução, né, que é no final dos 3 capítulos. Fazer uma introdução bem feita, ligar os capítulos entre si, né? Tudo isso você precisa fazer para isso em tempo hábil, né? Dentro do tempo que você precisa protocolar isso lá na secretaria da faculdade. Eu vou ler esse material que você fez Uhum. aqui, né? Essa estrutura que você criou, mas assim, desde já eu te falo que talvez, né? Isso aqui não esteja dentro da sua proposta, entendeu? Se Entendo. tiver, se tiver tá ótimo, né? Se tiver, você já adiantou alguma coisa. Se Uhum. não tiver, assim, isso aqui serviu para conhecimento, né? Certo. Certo. Conhecimento, você fala aqui dos pais da igreja e tal, você traz aqui uma leitura, mas é bom você focar na sua proposta. Se você está falando do Mensageiro da Paz como um instrumento de veiculação da teologia pentecostal. Aí, lá no capítulo 1, você chegou a falar da teologia pentecostal, né? O que é a teologia pentecostal? Ou você já foi falando só aqui da Então, implantação? isso, eu comecei pelo Porque, levantamento histórico. isso, você Enfim, fez o levantamento é, histórico da implantação, né? Do isso. início da igreja e tal. Uhum. Isso. Tá, isso aqui é um momento. O outro momento é você falar da teologia dessa igreja, desse Uhum. movimento. Qual é a teologia que usa, quais o princípio, porque apesar da Assembleia de Deus não ter dado ênfase à questão doutrinária, à questão teológica, mas os seus fundadores, principalmente o Daniel Berg e o Gunnar Wingre, eles vieram de uma cultura teológica, né? Fechou.
Eles vieram, os dois, se eu não me engano, os dois tinham passado por uma instituição teológica. Os dois pioneiros, dois missionários. Então é interessante Uhum. você falar da origem deles, da teologia deles e Uhum. qual, né? E qual princípio teológico eles aplicaram no início desse movimento aqui no Brasil, entendeu? Aí aqui você já fala da criação da convenção, né, no capítulo 2, mas dentro do Uhum. capítulo 1, seria interessante você falar, você vai trazer a história, realmente como você fez, né, do Uhum. princípio da Assembleia de Deus, Certo. dos seus fundadores e da sua teologia. Aí ficava uma coisa bem prática. O Entendo. início do movimento, os seus fundadores e qual a teologia que esse movimento adotou, que esse movimento adota. Que aí você vai estar exatamente, olha aqui, ó, dentro do seu tema, quer ver? Aqui, ó, você vai estar exatamente como veículo promotor da teologia pentecostal. Que alguém Uhum. pode ler o seu trabalho e vai perguntar, mas qual é a teologia pentecostal? De que fala a teologia pentecostal? O que é essa teologia? Onde ela nasce? Né? Quem são os seus promotores? Né? Quem são os seus divulgadores dessa teologia? Então seria importante você falar do movimento, do fundador do movimento e da teologia do movimento. Que aí você vai falar em outro momento, no capítulo 2. Eu não sei se você vai falar no capítulo 3 do próprio mensageiro da paz. Deixa eu ver, porque no capítulo 3 você tem que fechar. No capítulo 3 você tem que fechar a sua proposta. Vamos ver o que, é que você colocou aqui no 3. Porque no 2 você vai falar da criação da convenção. É, Aqui você pode falar do mensageiro da paz, né? Tá aqui, a criação é. e do mensageiro da paz. Está certinho, no 2. Porque eu tô partindo do pressuposto que depois que elas desconciliam, ele perde força, né? O mensageiro da paz. Porque ele pertencia Repete aí. Você falou o quê? Eu não entendi. Tá baixo o meu a, som. justificando o ponto de falar sobre a convenção da Assembleia de Deus, é Aham, porque ela que financia o projeto, né? Ela compra o sim, mensageiro da paz, junta com a escola bíblica dela, e aí quando ela se desvencilha e separa a Conamad e a CGADB, o projeto, como ele não pertence mais às Assembleias de Deus, mas sim a uma só convenção, ele perde o financiamento, né? E a igreja também se divide na hora da entendi. leitura. Aí ele perde a influência, né? Sobre Exatamente. o A outro massa. lado, né? Não, Uhum. mas é como eu te falei, isso aí seria um segundo momento você falar dessa cisão, dessa divisão, né? O que que levou à divisão, porque aí, como eu disse, se você é melhor você falar do nascimento da igreja, do nascimento do movimento, do nascimento do veículo que é o Mensageiro da Paz, até Uhum. a divisão das convenções. Então você vai delimitar muito bem o seu período e você vai Uhum. tratar somente desse período. Você Uhum. não precisa se preocupar com a divisão da convenção, entendeu? Porque quando a convenção se divide, a Assembleia de Deus já está estabelecida. A Assembleia de Deus já tem a sua doutrina, a igreja já está estabelecida, já atingiu o país como um todo. Então já é um outro momento, né? Já é um desenvolvimento, o estabelecimento da igreja, expansão desse movimento. Então é melhor você pegar o nascimento do Mensageiro da Paz e você vai fechar em tal período, vai do nascimento até tal ano, que aí fica melhor para Uhum. você. Você pode até falar do surgimento da convenção, porque a convenção, nesse momento, foi necessária para que o Mensageiro da Paz se fortalecesse, fosse realmente um instrumento de divulgação da igreja, né, do movimento, o fortalecimento desse movimento. E você, no capítulo 3 então, falar aqui só até dentro do período que você delimitar. Você colocar 2004, então você vai até 2004, fechando com o Mensageiro da Paz como o órgão oficial dessa igreja unificada e que influencia e que traz benefício
e fala da história dele, né, em si, aqui no capítulo 3, e fecha, entendeu? Fecha o seu capítulo 3. Aí aqui você tem alguns pontos, né, da teologia, tá vendo aqui, ó? A Uhum. soteriologia, a pneumatologia, né? Uhum. Isso aqui você pode levar lá para o capítulo 1, porque no capítulo 1 você fala do início da igreja, do início do movimento, os fundadores e a sua teologia. No Certo. capítulo 2 você vai falar do início da convenção, né, da organização do movimento. O movimento se organiza, cria uma convenção, e aí você vai falar a história dessa convenção, e dentro dessa convenção você vai inserir o mensageiro da paz, isso tudo no capítulo 2. E no capítulo 3 você vai trazer o mensageiro da paz como um promotor, um responsável pelo ensino teológico desse movimento, estabelecimento do ensino teológico desse movimento, e também as outras contribuições que ele trouxe para o movimento, né? Então, Uhum. até tal ano. Aí você fecha o seu trabalho, fazendo, lembrando de sempre desenvolver bem cada ponto, cada capítulo, conversando com os teóricos, né? Uhum. Com as obras, com os autores, e trazendo o seu ponto de vista também, que é é, o seu, o seu problema, digamos assim. Então, fazendo assim, Entendi. Marcos, você vai ter uma caminhada mais tranquila. Coloca isso na Certo. sua mente, essa sequência, escreve num papel, Uhum. né, a fundação do movimento, os fundadores e a teologia do movimento. Depois, a Tá. organização do movimento, Um momento, professor. tá? Teologia do movimento. Teologia do movimento. Então, é assim, primeiro, lá no capítulo 1, você já começou a falar, né? Uhum. A história do movimento, o início desse movimento, os seus fundadores e a teologia desse movimento. Que aí nós estamos falando da Assembleia de Deus. Então são Certo. 3 tópicos aí, né, grandes, para você tratar e fazer um capítulo bem grande. No Uhum. capítulo 2 você vai falar da organização do movimento. O movimento se organiza. Então, para crescer, ele precisa se organizar. Então, ele se organiza, que é o capítulo 2. Aí você vai falar das convenções, dos concílios, toda a organização jurídica desse movimento, tudo. Uhum. Depois, é, dentro dessa organização do movimento, ele se organiza também teologicamente, que aí tem o Mensageiro da Paz como esse instrumento para essa organização, no caso, doutrinária, comunicativa, né? O Mensageiro da Paz era uma espécie de comunicação entre todas as igrejas, divulgava acontecimentos, porque naquela época até a televisão era complicada, nem todo mundo tinha televisão, então o jornal escrito era muito importante, né? O Uhum. jornal impresso, né? Era até bom você pesquisar como que o jornal ele alcançava as demais regiões, né? Porque o Mensageiro da Paz ele é no sul, né? No sudeste. Uhum. Então você pode até pesquisar como que o jornal chegava até a última ponta, né? A última igreja estabelecida, organizada. Por exemplo, lá no Uhum. Nordeste, como que o Mensageiro da Paz chegava no Nordeste, né? E que período ele chegava? Será se ele demorava a chegar? Então, assim, isso é importante também você relatar, que é o processo de como esse veículo, o trajeto que ele fazia, né? O período que ele levava, é importante. E aí você fecha no capítulo 3, afirmando que realmente ele foi importante, foi um meio fundamental pelo qual a igreja teve a sua doutrina, que é a doutrina pentecostal, estabelecida dentro do movimento no território nacional. E aí fica redondinho.
redondinho, entendeu? Então, fico Apro- com 3 capítulos. Fico com três Isso, capítulos. Total. é. Entendi. Porque você estava planejando fazer 4 capítulos, era isso? Era quatro, assim, dentro daquilo que eu Aham, achava que daria, né? Para conseguir aham. explicar tudo. Mas É, como o senhor não, fez, é muito organizado para mim. é bom você fazer só 3, mais amplo cada um, porque aí você fazendo 3, você faz ele bem feito, bem robusto, bem dialogado, escrito, argumentado, com todos os tópicos, né? Então, faz os Uhum, tópicos certinho na sequência, na coerência, e aí você fecha o seu trabalho fantástico, vai ser um trabalho fantástico. Que aí você pega uma sequência certinho, uma coisa, sabe? uhum, Concatenada, organizada, lógica, e aí você vai até uhum. fechar a sua proposta. E aí você fecha e faz a sua conclusão, suas considerações finais. Eu não sei na metodologia que você estudou, nas normas da BNT, se você vai usar a palavra conclusão ou considerações finais. Porque você Eu estava percebeu, colocando você viu conclusão. sobre Uhum. isso ou não? Era assim, eu estava usando conclusão, mas eu posso reavaliar, olhar isso novamente, professor. Não, mas assim, não é nada para você mudar, não. Porque na época que eu fiz o meu trabalho, isso tem quase 10 anos atrás, na minha época eu usava considerações finais, sabe? Porque Uhum. conclusão é você fechar o assunto, e o assunto às vezes não fecha, você não vai fechar o assunto, né? O Ah, assunto entendi, professor. continua, ele continua o debate, ele continua a pesquisa. Então, conclusão Entendi. é você concluir, né? Você fechar. Isso na minha época, por isso que eu estou perguntando como é que está hoje na faculdade, quais são as normas que a faculdade está adotando. Se eles Uhum. adotam conclusão, você tem que seguir a regra, né? Você não Entendi. vai mudar. Se você mudar, você vai perder ponto. Então, você tem que Uhum. seguir realmente a metodologia adotada, as normas adotadas pela faculdade, né? Da BNT, as regras atuais, para você Uhum. fazer certinho, beleza? Não, sim, senhor, vou precisar isso. Então tá, dá uma Professor, olhadinha lá, tá? eu tô usando aqui, Ah, é, esse é de 2004. Essas 3 coletâneas aqui eu peguei lá na faculdade, que é uma certo, coletânea dos artigos teológicos do Mensageiro da Paz. beleza. A, a, assim, ao mesmo tempo que me ajudou muito, é isso que eu perguntar para o senhor agora, eu me perdi um pouco, porque ele lá no finalzinho, lá pro volume 3 ele começa a dar muita ênfase nos teólogos americanos. Existe essa Uhum. necessidade de mostrar Parham, né? No caso, a gente tem hoje em dia o Rodman Williams, ou não? Pode ficar lá só de 30 a 80, 930 a 980. Ah, olha, é o seguinte, é bom você falar tudo, até porque, até, como você falou, até o ano de 2004, a Assembleia de Deus, e até hoje, né, a maioria dos teólogos que a Assembleia de Deus se vale são americanos. É Uhum, porque nós não temos teólogos brasileiros pentecostais, né? Se tem, está iniciando agora a carreira. E são uhum, poucas obras. Então, você vai ter que ser fiel ao que tem de material, né? Ao que tem de pesquisa. Então, você entendi. está pesquisando, é o que tem, então você deve usar, não tem problema. Aí Nossa. você pode até, não sei qual vai ser o seu viés de argumento, você pode até fazer uma crítica, né? Fazer uma crítica dentro dos seus argumentos em relação a isso, né? Que a teologia pentecostal é uma teologia mais americana, que foi de onde realmente o pentecostalismo herdou, né? Nós herdamos essa Assembleia de Deus, é uma herança norte-americana, né? Do movimento pentecostal. Até É, de, porque os dois missionários tiveram contato com o movimento lá nos Estados Unidos, né? Se eu uhum, não me engano, o Daniel Berg teve contato com o Duran que era junto com o Parham, que era dois ali, era como se fosse dois braços do pentecostalismo. O Parham uhum, de um lado e o Duran do outro. Então, o Daniel Berg teve contato com o Duran, mas a teologia era praticamente a mesma. uhum, E aí, assim,
Você vai ter que falar. Aí você pode até trazer uma crítica, né, falando da necessidade de uma teologia pentecostal brasileira, né, porque o pentecostalismo, inclusive aquele artigo que você me enviou, é um artigo muito bom. Gostei Uhum, daquele artigo. O autor vai dizer que o pentecostalismo brasileiro, ele assume uma característica brasileira, né? uhum, Ele assume, ele herda, mas ele assume característica própria. Isso é uhum, importante, né? E dentro dessa característica própria, a gente poderia ter aí, no caso, uma teologia já brasileira. A gente tem as características, mas ainda não tem uma teologia, né, brasileira. uhum. E já é hora da gente começar a pensar nisso, né? Então, Eu tenho uma, pode falar, dúvida, Marcos. professor. Perdão, desculpa interromper, professor. É Não, só pode uma falar. dúvida mesmo, assim, que está mais me corroendo um pouquinho, que eu tenho medo, assim, na hora também, de alguém me fazer uma pergunta dentro da questão hermenêutica. Tipo, por exemplo, aqui no primeiro artigo, em 1930, o Gunnar, ele acredita, né, no falar em línguas como a principal evidência do batismo com o Espírito Santo. Hoje em dia, boa parte da Assembleia de Deus, partindo da cosmovisão da CPAD, por exemplo, não crê mais que seja a evidência principal de ser batizado com o Espírito Santo ou falar em línguas. Assim, eu tenho que Uhum. colocar isso como apêndice lá ou não? Deixa só o que está falando desse período específico de 930 a 980. Eu acho que é melhor, João, você falar dentro do seu período. Se alguém perguntar, é bom você ter, como você está falando, você tem um conhecimento, mas Uhum, não foi sua pesquisa, né? Você certo. pode lá na hora argumentar, falar, olha, hoje, né, a visão teológica da igreja, né, da CGADB é essa, mas no período que eu pesquisei, a visão era essa, entendeu? Entendi. Então, para você ficar fiel à sua proposta, né? Porque Ótimo. senão você não consegue fechar. Se você for falar É, tudo, você não vai dar conta, entendeu? uhum, Então, ajuda muito. concentra no seu tema. E se alguém questionar, você fala, não, eu fui fiel ao tema, fui fiel à proposta e eu me detive na minha proposta, me detive na proposta que eu estabeleci. Então, pronto, a pessoa não pode dizer que você está errado, né? Agora, se você Entendi. fizesse lá uma proposta de comparação do passado com a teologia contemporânea, aí era outra proposta, era outro trabalho, entendeu? Não é a sua proposta agora. Então, você vai falar da doutrina pentecostal dentro do período. Por isso que eu falei que é bom você delimitar o período para você não se perder, porque senão Uhum, daqui a pouco você vai atirar para todos os lados, não vai acertar em nada, tá? entendi, professor. Tranquilo. Mais alguma dúvida? Assim, A minha dúvida mesmo agora, professor, eu estou ficando meio confuso só na hora de colocar o tema mesmo. Então, ele ficaria mais ou menos assim: o mensageiro da paz como veículo promotor da teologia pentecostal. Aí, dois pontos. Aí, o que que eu colocaria depois dos dois pontos? aí você coloca como veículo promotor da teologia pentecostal, é, no período, no período, aí você coloca do início, né? Você vai Uhum, pesquisar lá qual é a data, a uhum. data tal. Aí você coloca dois pontos e continua com esse tema. Não tem problema não. Você vai colocar só o período aqui no tema, Ah, entendeu? entendi. Depois de dois pontos, do período X ao período Y aqui, né? Uhum. Aí você coloca a herança teológica, tal, tal, tal. Aí vem aqui depois de Brasil, você pode colocar também, né? Vírgula, né? Depois da palavra Brasil, você Uhum, coloca aqui, ó, vírgula. Aí coloca observada. Aí você coloca aqui, observada no período tal, entendi. observada no período. Aí você coloca o ano, né? Uhum, Ah, coloca outro ano. Que aqui você fecha o seu período, né? Aí você vai dizer no seu tema que você tá falando desse assunto dentro desse período, entendeu? entendi, professor. Que aí Entendi. morre. Porque do jeito que está aqui, você pode falar do início, pode falar do meio, pode falar hoje, né? A influência dele hoje, Uhum, mas aí fica muito, o seu trabalho fica muito longo e talvez seja por outro momento que você
com mestrado, alguma coisa assim. Mas para agora, você faz só até aqui, entendeu? Dentro desse período. Sim, senhor, professor. Aí fica bom, fica tranquilo, Ok, então. tá? Ok. Então é isso, João. O nosso tempo aqui está quase fechando, é 45 minutos. Uhum, Eu estou gravando aqui essa nossa fala, né, só para ficar como registro. uhum, E sim, senhor. aí, eu quero que você verificou a data que você tem que protocolar, entregar o material escrito lá na faculdade? Não, eu tô com a data de dia 26, foi o que o senhor me falou, mas assim, até agora não foi passado nada para mim, não tô ciente. Pois é, eu verifiquei lá na secretaria, só para a título de informação, foi a data que as meninas me passaram. Uhum, Então, assim, uma dica entre em contato você mesmo, liga lá na faculdade, conversa com a Paula e fala que você tá fazendo o TCC, né? E que você uhum, precisa protocolar para defender o seu trabalho. Aí ela vai te uhum, passar a data certinha. Aí você tem que correr para você não ficar para trás, certo? sim, senhor. Porque A senão gente corre o pode. risco de você não fechar esse ano. Porque hoje é dia 5, né? Você tem aí menos de quase 21 dias só. 21 dias corridos, né? Corridos. A gente pode marcar para semana que vem já ou não, professor? Pode, pode. Assim, eu não quero, agora nesse momento, eu não quero te atrapalhar, entendeu? Não, que isso, professor. Eu não quero te atrapalhar. Eu falo no sentido assim, por exemplo, esse período de 45 minutos, você poderia estar lendo, poderia estar escrevendo. Uhum, Mas, se você acha que é importante, que não vai te atrapalhar, a gente pode uhum, marcar para. Hoje é quinta, né? certo. A gente marca para a próxima quinta, nesse horário das 20h30, certo? Uhum. A gente pode É, nesse, marcar. na quinta-feira que vem, professor, eu vou fazer um trabalho, que eu trabalho com vídeo para outra empresa em Brasília. Pode ser na sexta-feira ou não? Na Pode ser ou na sexta. quarta ou na sexta. Ou na quarta ou na sexta. Então, faz o seguinte, porque sexta-feira para mim é um pouco tumultuado à noite, né? Porque eu tenho um compromisso no sábado de Uhum, manhã e aí sexta-feira eu tenho que me organizar. Mas assim, então vamos na quarta, que aí quarta eu uhum. tenho aula segunda e terça, né? Aqui também no Zoom, lá para a faculdade. Certo. Aí na quarta eu estou livre. A gente pode então ser na próxima. Não, sim, senhor. Vai ser, deixa eu só ver a data aqui, quando que vai ser. Vai dar dia 11. Dia 11, né? Uhum, É isso mesmo. Então, beleza. Aí eu já vou agendar aqui para o dia 11, você agenda aí, e aí quando for sim, no senhor. horário a gente se encontra aqui no Zoom. E aí, dentro do que o senhor me passou aqui agora, eu vou buscar produzir nesse roteiro aqui que o senhor me passou. Tá, O isso. máximo Começa a possível. organizar dentro desse roteiro, que fica mais, entendeu? Mais Uhum, tranquilo, mais lógico, mais uhum. coerente, né? Um assunto vai puxando o outro e aí você vai embora. Tá bom? Não, sim, senhor. Muitíssimo obrigado, viu? Por nada, bom trabalho, boa leitura. E aquilo que eu te falei, às vezes você tem que abrir mão de alguma coisinha aí, tá? Uhum. Sim, senhor. Às vezes tomar um sorvete lá na esquina, esse tempo que você está tomando sorvete, você está lendo. Então, é o momento agora de total dedicação, Sim, senhor. tá bom? Então tá, fica com Deus. Deixa eu só fechar aqui a tela, Obrigado. voltar aqui Bem. normal. Então, eu já vou fechar aqui, vou desligar, tá? Ele já gravou, vou deixar gravado. Sim, E senhor. você tem meu e-mail, né? Você tem o WhatsApp, qualquer coisa é só Uhum. chamar, beleza? Sim, senhor, professor. Muitíssimo obrigado, viu? Deus abençoe. Tranquilo. Uma boa noite para você e fique com Deus, tá? Boa noite também. Então, Com até Deus. mais.